Hoje a gente vai falar sobre o ator Heath Ledger. Eu não sei se vocês lembram dele pelo nome ou pelo personagem, um dos personagens mais marcantes que ele fez, né? Que foi o Coringa, que foi um dos personagens que deixou ele mais conhecido. Mas a história dele começa bem antes do Batman, que foi o filme que ele fez, que ele atuou como Coringa. Heath Ledger nasceu dia 4 de abril do ano de 79 na Austrália. Ele cresceu por lá já sabendo que queria se tornar ator. E via já papéis grandes. Ele não queria se tornar ator de comerciais ou de novelas, ele via para si papéis em cinema, em filmes. Isso é o que ele pretendia para a carreira dele. Ele já atuava na Austrália em alguns papéis, desde o ano de 1990, mas nos Estados Unidos, em Hollywood, ele começou a atuar no ano de 1998, que foi um filme de grande sucesso na época, e foi quando ele teve um destaque maior no universo do cinema. Foi o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Vocês já devem ter assistido, pelo menos o pessoal que já tá mais próximo de mim, assim, lá nos anos 90. E se não assistiu, se você é um pouco mais novo, eu recomendo que assista, é um filme bem legal. É um filme de comédia romântica. Heath Ledger, ele começou a atuar em Hollywood com esse filme, e de lá ele seguiu muito bem. Praticamente foram filmagens ininterruptas até a tragédia que ocorreu no ano de 2008. Se vocês pensarem que ele começou com esse filme em 98, esse primeiro filme que eu disse pra vocês, e o último filme que ele estava gravando foi no ano de 2008, então foram assim, gravações consecutivas. Ele foi um ator de muito sucesso. Realmente prometia muito, considerando que ele morreu jovem. Ele morreu com seus 28 anos, um ator muito jovem com uma carreira brilhantíssima pela frente. Considerando os filmes que ele fez, os papéis que desempenhou, e também várias indicações para o Oscar. Infelizmente ele veio a ganhar esse prêmio somente após a morte dele. Ele tem Oscars, premiações que ele ganhou, Oscars póstumos, né? Mas em vida ele teve somente indicações, mas foram inúmeras indicações. E eu quero trazer nesse vídeo o ponto que ficou muito falado na época, né? Do que causou a morte dele, o que teria influenciado a morte dele, porque o que se veiculou na época foi que um dos papéis que ele teria atuado foi determinante para o suicídio, porque bateu-se o martelo na época em que Heath Ledger teria se suicidado por causa do papel que ele fez no filme do Batman, que seria o Coringa. Ele entrou tão profundamente no personagem que ele não teria conseguido sair daquela mente, que é um psicopata, o Coringa, que por fim teria levado ele ao suicídio. Mas tem muitas coisas por detrás dessa história que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, gente. Como eu contei pra vocês, a carreira dele em Hollywood se iniciou em 98. Dali pra frente, ele teve inúmeros filmes, basicamente um atrás do outro, gravações ali, uma atrás da outra. No ano de 2001, ele já apresentava sinais de ansiedade, sinais de pânico, porque ele gostava muito da carreira dele, ele amava a profissão dele, ele amava o que ele fazia, atuar, ele amava atuar, ele gostava muito, inclusive ele fazia diversas das cenas que precisariam de um dublê, ele gostava de fazer as próprias cenas, então era também um dos diferenciais dele. Ele gostava muito de fazer as próprias cenas dele de ação, e ele gostava muito do que ele fazia. Apesar de adorar atuar e adorar fazer aquilo, o outro lado vinha com a fama, né? A fama traria ali perseguição de paparazzi, pessoas sempre querendo saber da vida dele, o que ele fazia, o que não fazia, o que deixava de fazer, o que comia, o que não comia, o que usava, o que não usava. Então, para ele, essa parte foi muito difícil, desde o início. Ele percebeu que o preço de fazer o que ele gostava viria com essa consequência aí, com esse contra, de ter que, de certa forma, lidar com essa fama,
com os paparazzi em cima, com a mídia em cima, com a imprensa, sempre querendo saber da vida dele, com essa exposição, né? Basicamente a pessoa não tem mais vida privada. Então isso foi muito difícil para ele. Isso desde 2001, viu, gente? Ele não sabia muito lidar com isso. Ele era um cara mais reservado, ele era um cara muito gentil, muito amigável, isso dito por todas as pessoas que trabalhavam com ele, tanto no set quanto amigos de fora, né? Sempre disseram que era um cara muito gentil, um cara muito amigável, mas era um cara realmente mais fechado, então ele não gostava dessa tensão toda e dessas pessoas que ficavam em cima, porque a gente vê que, não todos, não tô generalizando, mas grande parte desse pessoal que fica atrás para tirar foto, para tentar pegar alguma coisa, eles são desrespeitosos, eles invadem a privacidade, então ele não sabia lidar muito bem com isso. Então, desde 2001, 2002, ele iniciou tratamento para ansiedade. Então ele começou a tomar algumas medicações ali para ansiedade, para pânico. Ele estava tendo crises de pânico porque ele não podia se mostrar daquela maneira mais fechada para a mídia. Então os empresários sempre diziam para ele, olha, para você conseguir crescer na indústria, para você conseguir isso e aquilo, você precisa ser um pouco mais aberto para essa parte da mídia, né, da TV, esse tipo de coisa. E era uma coisa que incomodava ele, mas ele iniciou esses tratamentos com medicações, né, antidepressivas e medicações para que ele conseguisse lidar um pouco melhor com isso. E os anos foram se passando. Ele, para quem não sabe, ele se casou com uma outra atriz e em 2005 a filhinha deles nasceu. Ele se casou com uma colega de trabalho, ela também atuava com ele numa das gravações de um dos filmes, ele se casou com ela. E em 2005 nasceu a filhinha deles, que foi assim transformador para a vida dele. As pessoas que estavam com ele relatam o amor que ele sentia por aquela filha, relatam tudo que ele falava, que ele sentia. Foi algo que realmente marcou a vida do Heath Ledger, o nascimento da filha. Lembrando, pessoal, que ele ainda estava em tratamento desde 2001, lá com as medicações que ele tomava de uso contínuo para manter a ansiedade, evitar aquelas crises de pânico que ele estava tendo. E 2005, com o nascimento da filha, claro que as coisas mudam, né? A gente acaba enxergando a vida de uma outra maneira. Posso dizer um pouco por mim, eu tenho 2 filhos, né? A gente muda, a vida muda. A gente enxerga as coisas de outra maneira, a vida aparece para nós de outra maneira. Então, para ele não foi diferente, foi algo que mudou a vida dele realmente. Mas ele continuou com os tratamentos que ele tinha com aquela crise de pânico. Só que no ano de 2005, quando a filha dele nasceu, infelizmente, essa parte da ansiedade acabou se agravando, porque além dele, que ele tinha já essa coisa de exposição, não gostava de exposição, daquela perseguição toda, a mídia, os paparazzi ficavam atrás da criança também, para conseguir tirar foto, conseguir registros e tal, e ele chegava a falar, olha, ele estava exausto já daquilo, então ele falava, olha, tira quantas fotos vocês quiserem tirar de mim, mas não tira a foto da minha filha, eu não quero expor ela, não quero que tenha exposição dela, é uma criança. E ele estava já desgastado com essa situação toda, né? Isso em 2005. E se seguiu assim, gente. Ele protegeu até onde ele pôde proteger, pedia até onde ele podia pedir. Às vezes citavam o Heath Ledger como uma pessoa um pouco rude com esses paparazzi, enfim, mas era por causa disso que eu tô falando pra vocês, desse desrespeito, dessa invasão, dessa maneira um pouco mais incisiva de chegar e ele pedir pra parar e não parar. E, enfim, era um pouco assim, essa relação dele com a mídia, com essa parte mais fotográfica e de imagens, enfim. A gente segue ali, depois de 2005, com o nascimento da filha, ele ainda continua a gravação dos filmes dele, tá? O Batman foi gravado em 2007, o filme do Batman foi gravado. Foi quando ele teve aquela imersão para conseguir internalizar o personagem do Coringa, né? Diz que ele ficou 6 semanas mais isolado para que conseguisse, então, de fato, internalizar e respirar e viver aquele personagem
que foi brilhantemente colocado aí no cinema. Se vocês já assistiram o filme Batman Cavaleiro das Trevas, se vocês não assistiram também, recomendo que assistam, é um filme muito bom. E ele fez um papel incrível, fez um papel realmente incrível. E depois disso, com esse filme, com esse papel específico, e infelizmente com o falecimento dele, depois no ano de 2008, algumas pessoas começaram a correlacionar que a morte dele poderia ter vindo do papel que ele desempenhou como Coringa e que ele não teria conseguido se desvencilhar daquele papel. E o próprio Jack Nicholson, que ele tinha performado como Coringa num dos primeiros filmes do Batman, ele falou uma frase numa entrevista dizendo que se ele se matou, se foi um suicídio, provavelmente o Coringa teve participação nisso. Ele disse algo mais ou menos assim. E aí virou um boom, né? As pessoas estavam achando que realmente o suicídio dele, porque até o momento acreditava sim que era um suicídio. Muitas pessoas, mídias, muita gente colocou como suicídio. E colocavam que sim, que a causa do suicídio seria o papel que ele desempenhou no filme Batman. Mas, gente, não é tão simples assim, né? Não é um papel, não é uma coisa, não é outra coisa, são inúmeras coisas. Então, como eu falei pra vocês, lá em 2001 ele iniciou o tratamento para ansiedade, desde então ele continuou com essa ansiedade, com essas crises de pânico. Como eu comentei pra vocês, em 2005, as crises tinham parado, eram mais passadas, mas a ansiedade ainda estava lá, ele continuava com a medicação. Eventualmente ele tinha distúrbios do sono, então não conseguia dormir. Então ali estavam entrando cada vez mais medicações para tentar equilibrar tudo isso, porque o fato dele estar ansioso, não conseguia dormir, ficava em depressão, então foram entrando medicações. Lembrando, medicações prescritas por médicos. Então, ele não estava tomando nenhum remédio até o momento que fosse ilícito, tá? Heath Ledger, sim, ele teve um momento que ele fez uso de drogas, né? Uso de drogas ilícitas. Chegaram até a tentar interná-lo uma época, mas ele não quis ser internado, disse que iria parar, inclusive depois ele bebia também, mas disse que quando a filha nascesse ele não iria nem mais beber, e de fato, aparentemente foi isso que aconteceu. Relatos de que quando a filha nasceu ele nem bebia mais, e sim, ele teve um histórico com drogas, mas drogas não foram, as drogas ilícitas não tiveram envolvimento nesse final dele, tá? Porque também foi veiculado que ele se matou, que ele teve uma overdose, e drogas ilícitas não tiveram relação com a morte de Heath Ledger, tá? Seguindo um pouco aí, a gente chegou aqui no Batman 2007. Infelizmente, 2007, ele se separa da mulher, os dois se separam. Aparentemente estavam tendo desencontros ali até em questão dos papéis. Foi algo deles mesmo, mas foi um divórcio muito difícil para os dois lados. No fim das contas, ambos estavam brigando pela custódia da criança, da filhinha. E então, nesse ponto, no ano de 2007, se somou várias coisas na cabeça do Heath Ledger. Tinha essa pressão da mídia, essa pressão da imprensa, papéis que ele recusava por causa do padrão que ele tinha, da especificidade que ele tinha, e coisas que ele queria manter, e os empresários queriam que ele fizesse de outra maneira. O fato de estar longe da filha, a depressão, as horas sem dormir, por causa que ele tinha esse problema com insônia, os remédios já não faziam efeito, então eram trocados por outros remédios, às vezes eram acrescentados outros remédios, e chegou num ponto, pessoal, de que quando tudo acontece, que ele já estava tomando 6 medicações antidepressivas. Não eram todas antidepressivas, eu vou falar pra vocês aqui quais eram as medicações. Não sei se eu vou falar os nomes específicos, mas eu vou falar as funções de cada uma, né? Com a ideia de abrir aqui
a autópsia dele. Então, vou passar para vocês essas medicações, o que cada uma fazia, para que cada uma daquelas medicações e o que de fato levou Heath Ledger à morte, né? Se foi um suicídio, se foi um acidente, o que aconteceu, né? E aí a gente chega no dia 19/1/2008. Nesse dia ele estava filmando um dos filmes, que foi o último filme que sairia dele. Ele estava gravando as cenas dele, ele tinha cenas de ação para fazer, cenas que demandavam mais energia. Ele já estava ali há uma semana, mais ou menos, com sintomas de gripe. Uma gripe, uma tosse, aquelas tosses chatas que não passam. Tava com febre, tava meio resfriado assim, uma gripe bem forte. E o médico que acompanhava eles, a equipe médica que acompanhava ali a parte da gravação toda, receitou que ele tomasse antibióticos, mas ele acabou não tomando. Não, aí a gente não tem essa informação, a informação do porquê que ele resolveu não tomar, mas ele não tomou. E Heath Ledger, ele fumava nessa época. Então é um agravante, né? Se ele tá com tosse, significa que ele tá com algo no pulmão. E o cigarro, ele provavelmente retardaria qualquer tipo de cura que viesse até ali. Não tô falando nem cura da medicação ou cura normal do organismo, mas qualquer uma das duas, o cigarro por si só já dificultaria uma possível recuperação. Então ele já tava ruinzinho ali dessa tosse, dessa gripe que estava mais intensa, estava mais forte. Surgiu a hipótese de que ele pudesse estar com pneumonia, né? Pneumonia ela é potencialmente fatal se ela não for tratada. Então surgiu essa hipótese, né? Porque como vocês viram aí, ele recusou o tratamento, recusou ali o antibiótico, não sabemos porquê, mas recusou. E então surgiu a hipótese da pneumonia, que quando ela não é tratada, ela pode sim ser fatal. A gente vai então para o dia 20/1/2008, 2 dias antes do acontecido. Ele é visto num bar, normalmente ele tá lá, só que vira um pouco estranho, porque ele foi até o bar com uma máscara de esqui. Sabe aquelas máscaras de esqui? Ele foi até o bar com uma máscara de esqui, então o pessoal achou meio estranho porque que ele tava daquela maneira. As hipóteses são de que ele provavelmente estava cansado do que eu falei pra vocês, daquela exposição, de ser reconhecido e nunca poder ir em lugar nenhum sem alguém ir atrás, principalmente por causa do Batman. Sempre que ele aparecia tinha alguém atrás, então a hipótese é que provavelmente ele foi dessa maneira até o bar porque ele estava se escondendo ou queria ficar mais escondido desses paparazzi, desse pessoal que fica atrás. Seguiu, não teve mais relato nenhum sobre ele diferente no dia 20. No dia 21 foi um dia que antecedeu a morte dele. Logo cedo, era umas 7h30 da manhã mais ou menos, tem relatos, a irmã dele fala que estava em ligação com ele. E a irmã dele estava falando sobre as medicações que ele estava tomando, estava preocupada porque ela achava que era muita medicação para ele estar tomando, estava preocupada porque ele não estava dormindo, mesmo com essas medicações ele não dormia. Acabou que eles entraram um pouco em atrito ali na ligação. Ele falou da filha, que ele estava com saudade da filha e estava nervoso porque ele estava incerto sobre a custódia, de quem ficaria com a menina. Dava pra ver que ele estava cheio, sabe, gente? Cheio de emoção, cheio de angústia, cheio de muitas coisas. E essa ligação pra irmã encerrada, até que dia 21 à noite, por volta das 11 horas mais ou menos, isso já eram infelizmente poucas horas antes do acontecido, ele liga para um amigo e era inclusive diretor de um dos filmes, do filme que ele estava gravando no momento. Eles estavam combinando de se encontrar no dia seguinte para conversar, então o Heath Ledger pede para ele para que ligue para ele às 9h30 da manhã para acordar ele, para eles se encontrarem. Ele falou assim, olha, me liga então às 9h30 que aí a gente se encontra, porque ele queria ter falado com o Keith no dia 21 mesmo. Só que ele falou que estava cansado, que ele ia tentar dormir e pediu pro amigo ligar para ele no dia seguinte, dia 22, às 9h30 da manhã, para que eles se encontrassem. Chega então dia 22
E o amigo, ele disse que ele achou muito cedo, que ele falou que o Keith tava com esses problemas pra dormir, então ele falou, vou deixar ele dormir mais. Resolveu não ligar às 9h30, falou que ia ligar às 11h30 da manhã. 11h30 ele ligou e não teve resposta. Meio-dia era o horário que a moça que trabalhava na casa dele chegava. Que a moça que trabalhava na limpeza, que cuidava das coisas, chegava. Ela chegou meio-dia e viu que tinha um bilhete na geladeira falando que por volta de meio-dia, de 1, 2 horas, a massagista chegaria para fazer massagem nele. Ele deixou um bilhetinho na geladeira informando a moça que trabalhava na casa. Aí ela, tudo bem. Até porque ela chegou, viu que não tinha sinal dele ali, viu que a porta do quarto estava fechada, então ela pensou que ele poderia estar dormindo no quarto e não quis mexer em nada. Só que estava chegando próximo do horário, era 1 e pouco, aí ela precisava pegar alguma coisa dentro do quarto dele, e aí ela resolveu entrar. Ela relata que ela entra, que ela ouve roncos, então ela imediatamente sai, pega o que ela precisava pegar, sai e segue seu trabalho. Continuou trabalhando normalmente. Quando tá ali 1h30, 2 horas, a massagista chega. E aí ela chega, senta na sala, esperando mais ou menos ele aparecer. Esperou ali 2h30, 3 horas. Quando deu 3h10, ela resolve entrar no quarto dele, até porque ela falou assim, bom, vou entrando no quarto dele, vou preparando as coisas, e aí quando ele acordar, ou se ele tiver acordado, eu já vou me programar pra fazer a massagem. Só que ela vê que ele não tem reação nenhuma de barulho que ela tava fazendo ali, nada. Então ela vai até a cama e tenta acordá-lo, só que ele não responde. E ela percebe que ele tá gelado. Então imediatamente ela vê que é algum tipo de emergência ali. Ela procura, pega o telefone dele, que era tava mais próximo, disca, pega ali descagem rápida. Inclusive o descagem rápida que tava era pra uma amiga dele, que é uma das gêmeas Olsen. Não sei se vocês conhecem também, se forem lá dos meus anos 90, conhecem. Era que tava na descagem rápida dele, liga pra ela orienta alguma coisa, mas fala pra ligar pra emergência. Então, 3h24, a massagista liga pra emergência, ela pergunta o que pode fazer, se pode fazer alguma coisa, a atendente orienta como fazer uma massagem cardíaca pra ver se conseguir alguma resposta dele, mas em 6 minutos eles já estão lá, eles já chegam e eles já verificam que, infelizmente, Heath Ledger tinha morrido. Ele foi declarado morto, então, às 3h36 do dia 22/1 do ano de 2008. A Alice passou alguns dias, né, até sair o laudo definitivo, o laudo médico que deu ali a causa da morte dele. Até esses 10 dias, minha gente, o que saiu de notícia foi o que eu falei pra vocês. Foi esse período que gerou tudo aquilo de notícia de suicídio, coringa, personagem, não saiu do personagem, foi o coringa, foi isso, foi aquilo. Foi esse meio tempo que gerou todos essas hipóteses e esses comentários. E aí, gente, acontece que no laudo, o laudo que saiu lá, o médico colocou que a causa da morte foi o uso abusivo de medicamentos antidepressivos. Então, logo depois que saiu o laudo, começou o pessoal falando que ele se suicidou com medicação antidepressiva, que ele teria tomado várias medicações e em alta quantidade para se matar. Essa foi a teoria que saiu de que ele teria feito isso, apesar do médico legista não ter colocado que foi suicídio. Em nenhum momento saiu suicídio em laudo nenhum. O que saiu do laudo foi que ele morreu por uso abusivo de medicação antidepressiva. Então, gente, depois que saiu o laudo, foi isso que ficou. Não teve discussão, não teve investigação, não teve nada. Isso foi o que ficou, porque afinal ele foi encontrado, não tinha nenhum outro sinal que indicasse nada, então o laudo saiu, e depois que sai o laudo as pessoas falam o que elas querem falar, e ficou isso daí, né, de suicídio, que se suicidou por causa do personagem, que não sei o que lá, e enfim, foi isso que aconteceu. Documentários foram sendo montados depois, e aí a gente teve um outro estudo médico, né, foi uma autópsia aí autópsia não no sinal de uma nova autópsia, mas autópsia no sinal de um novo estudo sobre a morte de Heath Ledger. E aí entram alguns pontos que eu vou falar pra vocês agora, o que realmente aconteceu e por que ele... E o que levou ele ali à morte de fato. Pessoal, nenhum tipo de droga ilícita ou álcool
foi encontrado no corpo de Heath Ledger após a morte, durante a autópsia. Então não tinha overdose por nenhum tipo de droga ilícita, né, ali. Partiu-se então para as medicações que ele usava, né, medicações prescritas ali. Aqui eu comentei para vocês de antidepressivos, remédios para sono, enfim. No total, ele estava tomando 5 medicações que foram prescritas a ele para o quadro que ele apresentava, né? Essas medicações são o diazepam, que ele é um depressor do sistema nervoso central, a doxilamina, que ele é um antihistamínico, mas ele causa sono, então ele é usado para insônia. Por ser um antihistamínico, né, ele dá aquela induzida no sono. Usava também um benzodiazepínico chamado temazepam. É um outro depressor do sistema nervoso central. Alprazolam e Zoloft. O Zoloft, só uma observação, ele foi encontrado no apartamento, mas ele não estava fazendo uso do Zoloft, tá? O Zoloft é um outro medicamento antidepressivo. Então os médicos pensaram, essas medicações tomadas como prescritas não poderiam ser a causa da morte de Heath Ledger. Então depois, o que foi sendo estudado da morte dele é um pouco redundante, mas a gente vai reestudar aí essas medicações, o que estava acontecendo. Isso foi para um documentário, por isso que eu tô passando para vocês nesse formato. Depois de avaliadas as medicações, eles tentaram descobrir o que poderia ter causado, porque aquelas medicações usadas na maneira como foi prescrito não poderiam causar ali a morte de Heath Ledger, a menos que ele estivesse misturando com álcool. Principalmente o diazepam, que é o Valium, ele misturado com bebida tem uma potencialidade fatal. Só que ele não estava bebendo, lembram que eu falei para vocês? E não foi encontrada bebida no sistema dele no momento da autópsia. Então, qual o outro caminho que poderiam seguir? Aí eles viram que foram encontradas 2 substâncias no sistema dele ali que não foram prescritas. Eram medicações que não tinham sido prescritas para ele. Foi encontrado hidrocodona e oxicodona. O que elas têm em comum? São analgésicos absurdamente potentes. Absurdamente potentes. A hidrocodona, em alguns casos mais específicos, ela pode ser indicada quando o paciente está com uma tosse muito severa. E aí, voltando, lembram que ele estava naquela gravação do filme que ele estava com uma gripe muito forte, com uma tosse muito intensa. Então, eles pensaram que de repente ele lançou mão aí e conseguiu essa medicação de alguma forma por causa dessa tosse. E a oxicodona, que é um analgésico muito forte, hoje ele é indicado para pacientes oncológicos, pacientes pós-trauma, cirurgias onde houveram traumas mais extensos, que envolvem muita dor, mas com restrita prescrição e indicação médica, porque é altamente viciante. A oxicodona principalmente, as duas, mas a oxicodona principalmente porque ela é mais voltada especificamente para dor. E alguns pacientes acabam usando a oxicodona para se desligar um pouco do mundo, porque ela é um analgésico, né, pessoal? Então ela deprime o sistema nervoso central, deprime o sistema nervoso respiratório, deprime tudo ali. A pessoa fica meio que em transe para ficar relaxada e acabar tendo essa analgesia da dor. E essas 2 medicações foram encontradas. O que o médico colocou então? Que se o Heath Ledger tivesse com a prescrição que ele estava tomando daquelas 5 medicações, sem essas últimas 2 que foram encontradas, sem esses 2 analgésicos, possivelmente, pessoal, ele estaria vivo. Não teria nada acontecido. Mas com a interação dessas 2 com as 5 que ele tomava, aí sim
que deu o problema. Por isso que hoje o que se acredita é que foi, infelizmente, um acidente absurdo, porque provavelmente ele estava tomando essa hidrocodona por causa da tosse e a oxicodona ou por causa de dor ou por causa do sono, porque ela dá uma desmaiada. Então, ele não usou, entendem que ele não usou em excesso como vício ou para se apagar. Não, ele usou no que tinha dose que tinha que usar, só que ele não sabia que não podia misturar tudo isso. E aí foi nessa mistura que acabou nessa tragédia. Então, o médico coloca lá, assim, que... O médico do primeiro laudo, ele coloca que foi uso abusivo de remédios antidepressivos, mas na verdade não é que foi o uso abusivo do remédio antidepressivo. O que causou de fato a morte foi a combinação e não o excesso delas. Se não tivesse essas duas, nada teria acontecido. Então, o grande ponto-chave aí é realmente essa... Primeiro, ele conseguiu essa medicação em algum lugar, óbvio, porque a gente sabe que se a pessoa tem dinheiro, enfim, tem contato, ela consegue o que ela quer, mas não tem a informação. Então ele tinha o dinheiro sim, ele tinha contato, ele poderia conseguir o que ele quisesse, mas ele não tinha informação de que não poderia misturar com o que ele já tomava. Então mexer com medicação controlada, pessoal, tem que deixar pra quem sabe fazer. Medicação de uso restrito, medicação de uso controlado, até as medicações que você toma na sua casa, às vezes ela não é de uso controlado, mas você vai fazer uso de uma que é. O médico precisa saber o que você toma para saber se você pode tomar outra. Por isso que quando você vai fazer algum exame, alguma cirurgia, algum outro procedimento, tem aquela anamnese gigantesca, porque é um risco aquilo. Se você deixa de falar medicações que você está tomando, se você deixa de falar as doses que você toma, a frequência que você toma, isso é um perigo que você está se colocando, porque o médico precisa dessas informações para saber se pode te dar alguma outra medicação lá. Eu preciso dar para essa moça, eu preciso dar para essa paciente um analgésico lá na frente, mas ela toma essa medicação aqui. Então eu vou ter que ver uma alternativa lá. Tem solução? Tem inúmeras medicações aí para ser manejada, mas tem que ter informação. Então, basicamente aqui, claro, contando a história aí do Heath Ledger, da morte dele, um ponto que eu queria deixar nesse vídeo é isso: deixar para quem sabe fazer, deixar para quem sabe mexer, para quem sabe inteirar. Então, se você faz medicação de uso controlado, evite tomar muitas medicações em casa assim, sem saber, porque a gente não sabe o que pode misturar com o que, e é aí que mora o problema. Por isso que, assim, o caso dele ficou muito divulgado do suicídio, que ele se suicidou, mas pensem comigo, gente, ele tinha compromisso marcado no outro dia, ele era apaixonado na filha dele. Eu não tô dizendo que não tem casos que isso não aconteça, tem casos que a gente vê que a pessoa tá lá super feliz, se divertindo, e daqui a pouco acontece o que acontece, sabe? Mas o que a gente acredita muito, e os documentários, os médicos envolvidos nesse estudo, eles acreditam muito que no caso dele especificamente foi acidental. Ele realmente não sabia que aquela mistura poderia causar a morte dele. Ele teve uma parada cardiorrespiratória por causa do excesso de remédios que causavam a mesma coisa ali: depressão no sistema nervoso central, depressão no sistema nervoso central. A frequência respiratória dele baixou, foi baixando, até um ponto que o coração para de bater. E aí, gente? Então, fortemente acredita-se que foi um acidente, um trágico acidente, mas foi um acidente. Então é só isso que eu quero deixar aqui hoje, pessoal. Desculpa aí se eu coloquei a minha opinião mais do que eu devia aqui, mas eu tenho que falar algumas coisas que eu acredito. Então, esse foi o caso de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não concordam ou concordam, peço que vocês deixem um comentário. Agradeço muito por terem clicado e assistido o vídeo. Se tem alguma sugestão de caso ou algum assunto que gostariam que eu falasse, por favor, deixem nos comentários que eu vou anotando e a gente vai escolhendo aí, se comunicando por lá. Agradeço muito, desejo para vocês aí um ótimo resto de semana e até mais.